Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Hoje estou gravando a aula sobre marketing global. Na aula passada nós conversamos com a menina, né? Eu resolvi trazer uma pessoa para falar na prática, né? Como ela fez isso, porque muitas vezes a gente considera que isso somente grandes empresas podem trabalhar com exportação em outros países, né? Então, achei interessante a gente trazer exemplos de pequenos empreendedores que também atuam, né, em outros países, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a teoria, né, o conceito de marketing global e da onde acaba vindo isso, certo? Vamos lá, então. O que seria, né, para nós começarmos aí? Os slides vocês têm, né, nos mesmos slides da semana passada. O que seria esse marketing global, então? Nós costumamos dizer que é um conjunto de estratégias e ações que as empresas utilizam, considerando o quê? Um único mercado, certo? Então, essas empresas, elas consideram que é possível escalar, é possível ter um crescimento exponencial quando você atua em novos mercados, considerados como características únicas, características de um único mercado. Quando nós falamos de marketing global, nós estamos falando também da globalização. Não tem como falar de um sem falar do outro, né? Então, são termos aí indissociáveis. Teve maior importância com o século XXI, né? Com o aumento das empresas, com o aumento da competitividade e da necessidade das empresas o quê? Se manterem competitivas no mercado, né? E sobreviver. Falamos de globalização, só para recapitular um pouquinho o que é, né? Com certeza todos vocês estudaram lá no ensino médio de vocês, mas só para nós recapitular. É a integração, tanto política como social, como econômica e cultural, surgida da necessidade do capitalismo, né? Da necessidade que as empresas têm de expandir-se no mercado, conquistar novos mercados, porque chega um momento que a empresa, opa, né? Ela se sente assim, não tenho mais para onde ir. Então, ela pode tomar a decisão então de atuar fora do seu país de origem. Quando que isso pode acontecer? Né? Como? Quando uma empresa, por exemplo, ela compra matéria-prima de empresas do exterior, quando uma empresa daqui decide colocar sua fábrica, instalar sua fábrica em outro país, porque lá ela considera que a mão de obra, por exemplo, é mais barata. Quando uma empresa tem sua fábrica localizada, pode ser até mesmo aqui, mas ela vende a sua mercadoria para o exterior. Então, essas são algumas formas das empresas terem negócios considerados globais. A globalização, né, ela tem uma característica que, claro, ela leva para o marketing global, que é a questão da padronização dos produtos. Ou seja, você comercializar os seus produtos da mesma forma em qualquer lugar do mundo. E isso é um pouco perigoso, analisando assim, já vamos falar um pouquinho mais disso, né? Então, a visão da globalização é que a gente tenha os 4 P's do marketing: o produto, o preço, a praça e a promoção, feito através de estratégias únicas para todos os mercados. Então, o que nós temos? Nós temos estratégias homogêneas utilizadas para qualquer país do mundo. Então, essa palavra, globalização, ela tem um significado, digamos assim, mais genérico, tá? São principais características dela. Só tirar daqui um pouquinho. A questão da padronização, da semelhança, da sincronia do mercado, a integração das atividades do marketing a nível mundial. Então, nesse processo todo, o marketing global ele é visto de uma forma ambígua, ou seja, algumas pessoas consideram que o global é apenas uma substituição para a palavra internacional, né? Ou seja, apenas substitui e tudo é feito exatamente da mesma maneira, tanto aqui quanto
fora do país. Mas, a partir do século XXI, alguns autores, alguns estudiosos da área, eles começaram a reconhecer que existem algumas variações locais, características e algumas circunstâncias que vão interferir nas estratégias de marketing global. E tem que se começar a considerar, levar em consideração tudo isso na hora que você vai elaborar as suas estratégias, tá? Eu diria, né, que principalmente diferenças culturais de um país para o outro. Então, aqui, olha só, o que pode alterar? A questão dos preços, né, de um país para o outro. O quanto você vai gastar em termos de propaganda se altera. Principalmente, como você vai enviar, se comunicar com esse mercado, porque tem países que as pessoas valorizam um tipo de propaganda, tem países que vão utilizar e vão valorizar outro veículo de propaganda. A questão de como você vai levar o teu produto até o consumidor, se é atacado, varejo, através da venda online, o que esse país valoriza mais, né? Eles têm maior demanda pelo quê? A questão da matéria-prima, qual é o clima do país, qual é o nível de renda das pessoas desse país. Então, tudo isso, gente, acrescentado de mudanças culturais, quais são os hábitos, os tabus, as crenças, né? Qual é as tradições das pessoas que moram naquele país. Tudo isso em conjunto vai afetar o marketing global e vai exigir com que os gestores façam o quê? Adaptações, né? Pequenos ajustes na sua estratégia para atingir esse público que, na verdade, não é igual, né? Esse público é diferente. Se um público é diferente dentro do mesmo país, né, em regiões pequenas, então você imagina, né, você mudar o teu produto para outro país, as alterações que devem ser feitas, né? A questão do marketing global, ela veio com o meu amigo ali, Theodore Levy, em 1983. Só para vocês entenderem um pouquinho do passado, né, para nós continuarmos agora na, digamos assim, na visão que se tem hoje. Para o Levy, o que acontecia? Ele tinha uma visão que as empresas, ao fazer negócios com empresas do exterior, deviam se considerar atuando em um único mercado, né? E ele simplesmente limitava isso, diferenças regionais, nacionais, para ele não existia. Então, por isso que nós falamos que era uma visão muito limitada do tipo de negociação que você fazia. Era você olhar apenas o aspecto do teu país, querer enviar produto lá para fora e simplesmente achar que tudo bem, nada mudava, né? E a gente sabe então que várias coisas interferem. Esse termo ficou conhecido dentro do marketing como miopia de marketing. Os míopes aí vão entender, né? Qual é a visão do míope, né? É uma visão distorcida quando a gente olha para objetos e coisas que estão longe. Então, por isso que ficou, né, levou esse nome. Então, por quê? Porque era uma visão limitada que ele tinha, né, e ele não considerava que deveriam ser feitas adaptações, né, para atender as necessidades e os desejos de um público que era, muitas vezes, totalmente diferente. Então, são adaptações, na verdade, feitas mais a nível operacional e tático do que estratégico, né? Mas são os detalhes que vão fazer a diferença da empresa se dar bem ou não no mercado exterior. Eu coloquei para vocês 2 artigos anexados, né, lá no SIGA, que é o artigo Miopia em Marketing, do Levy, é um artigo velho, antigo, mas ele fala dessa visão dele do passado, né? Então, é super interessante vocês terem um conhecimento mais aprofundado. Então, é um artigo da Biblioteca de Harvard, bem importante na nossa área, tá? Tá lá o PDF para vocês assistirem. E coloquei também esse artigo aqui, Marketing Global, Conceito ou Mito, publicado na revista RAI, está errado, não é? Da FGV, certo? Que nos traz, então, a visão de hoje,
né? Será que é mito? Será que é um conceito? Como é que funciona isso? Gostaria que vocês lessem, tá? Considerado que leram esses dois artigos, né? O que se conclui de tudo isso? Que as diferenças de língua, distribuição, transporte, do varejo, do clima, das leis, das regulamentações, das características culturais das pessoas em termos de cor, tabu, história, política, religião, educação, renda, entre os países é muito grande. E você fazer a padronização dos 4 P's, do composto mercadológico, muitas vezes é impossível, né? Tem que se ter o quê? Ajustes. Esses ajustes vão ser feitos através do quê? Da estratégia de customização, né, e adaptação que vão tornar esse produto possível de ser comercializado, atendendo à necessidade daquele público lá. Uma das principais premissas do marketing 1, né, e que eu acabo frisando e falando sempre, é olhar o público, né? A primeira coisa que vocês façam é olhar o público-alvo. A mesma coisa cabe aqui, né? Olha só essa colocação do Kotler e do Armstrong. As empresas domésticas que jamais pensaram nos concorrentes estrangeiros, os encontraram de repente em seu próprio quintal. A empresa que acha que não é seguro expandir-se para o exterior não só perde a chance de entrar em outros mercados, como também se arrisca a perder o seu mercado interno. Então, nós, as empresas brasileiras, elas foram invadidas com a questão da globalização por produtos estrangeiros, principalmente produtos made in China, né? E para se tornar competitivas, elas tiveram que diminuir o valor dos produtos, elas tiveram que demitir pessoas, houve todo um processo, né, no início da globalização para as empresas se adaptarem a tudo isso. E hoje sabe-se que é importante para uma empresa também começar um processo de exportação, quando ela está no nível, né, de uma organização interna já efetuado, porque você partir para uma exportação não tendo o teu mercado interno organizado, aí é arriscado, né, gente? Tu não faz nem... Se tu não faz direito na tua casa, querer fazer direito na casa dos outros é mais difícil. Então, primeiro tem que arrumar a casa, para depois pensar nesse tipo de estratégia, certo? Customizar, então, envolve o quê? Uma estratégia de marketing para diferentes regiões do mundo, levando em consideração cultura, hábitos, costumes, religião e nacionalidade do público que está presente lá nesse determinado país. Dentro do marketing global, nós usamos um termo chamado glocal. E é uma frase que talvez vocês já tenham ouvido falar, ou em outras disciplinas, ou por aí, lendo coisas da administração. O que seriam empresas que fazem marketing local? São empresas que pensam globalmente para agir localmente, levando em consideração, então, as diferenças culturais entre os países, certo? Então, local significa que a empresa ela tem capacidade para agir no mesmo tempo, com a mesma eficiência, tanto globalmente quanto localmente, certo? Então, ela é uma empresa doméstica, mas que consegue realizar transações, negociações a nível global, certo? Então, isso se considera nisso as diferenças, as semelhanças no contexto internacional. Mas, para começar a ingressar nesse mercado internacional, tem que se fazer algumas perguntinhas básicas, né? Que posição do mercado nós devemos tentar estabelecer em nosso país, em nossa área econômica e em termos globais? Quais serão nossos concorrentes globais? Quais são as estratégias que eles utilizam? Quais são os recursos que eles utilizam? Onde nós devemos produzir e obter os nossos produtos de maneira mais rentável? Que alianças estratégicas nós temos que fazer, internas ou externas, para conseguir realizar os nossos negócios? Então, são questões que a empresa tem que se perguntar antes de tomar a decisão
né, de fazer negócios fora do país. Porque muitos problemas podem ser encontrados aí no meio do caminho. Aqui eu citei 5, tá? Por exemplo, países endividados, países com um número muito grande de inflação, de desemprego, que possuem governos e moedas instáveis, apresentam um risco muito grande para você fazer negócio. Segundo, quando você tem um governo cheio de regulamentações, né, para a entrada de empresas estrangeiras, governos que muitas vezes obrigam a contratação de mão de obra local, isso pode acabar limitando teus lucros, né? Impostos, taxas colocados por esses governos para proteger as empresas internas deles, pode fazer com que não seja viável para a tua empresa fazer negócios lá. A corrupção cada vez maior dos governos, suborno, né, que subornam para determinadas empresas entrar no mercado deles e outras não. E o mais recente hoje é a questão da pandemia, da Covid-19, que afetou, claro que afetou, né, gente? Tem países que pararam de realizar exportações e importações. Tem empresas que tinham negócios lá fora que foram muito mais afetados pela pandemia, empresas que o país parou, foram extremamente afetadas. Então, assim, a pandemia foi algo que mexeu com a questão da globalização, né? Produtos de outros países, né? Então, tudo isso tem que se levar em consideração, que são problemas enfrentados aí, nesse tipo de negócio. Bom, mas aí você começa a questionar, né, que decisões eu deveria tomar para ingressar, então, no marketing global. Primeiro, básico do administrador, né, avaliar o ambiente do marketing global. Decidir se eu vou ingressar ou não no mercado internacional. Decidir em que mercados eu vou ingressar, como eu vou ingressar, qual será o programa de marketing global que eu vou adotar e como será a minha organização para o mercado global. Certo? Então, essas aqui são as etapas das decisões que o gestor tem que tomar quando ele opta por essa estratégia de crescimento. Bom, primeira delas, avaliar o mercado global, né? Tem que se ter um conhecimento do comércio internacional. Por exemplo, quais são as tarifas cobradas por aquele governo, né, sobre os produtos importados, porque se é uma tarifa muito elevada, não vale a pena, né? Qual é a cota, ou seja, o limite do volume de produtos que o país importador vai aceitar, e isso varia geralmente de categoria para categoria do produto. O embargo, ou seja, tem alguns produtos que são impedidos totalmente de serem importados. Então, preciso primeiro conhecer isso para depois, então, começar a minha avaliação, né? Eu vou avaliar o quê? Economicamente, como está a estrutura desse país, a questão industrial, distribuição de renda, principalmente, né? Será que as pessoas lá têm poder aquisitivo para comprar o produto que eu estou vendendo ou não? Eu tenho que avaliar o ambiente político legal. Nós sabemos que tem países que têm muitos problemas políticos, né? Ou seja, uma instabilidade cruel, revoltas contra o governo, é uma bagunça geral, que no Brasil também, né? Regulamentações sobre a moeda, né? Então, são coisas assim que você tem que dar uma pesquisada antes. E o ambiente cultural, eu considero assim um dos mais importantes quando a gente fala de marketing. Por quê? Nós estudamos semestre passado o comportamento do consumidor. E lá nós vimos que tudo interfere. Como as pessoas vivem, como elas compram, quando, quanto, o que elas pensam a respeito de determinados produtos. Então, o ambiente cultural é fundamental, gente. Aqui eu trouxe algumas curiosidades, só para ver como o negócio é, né? Dos japoneses. Olha que estranho algumas coisas, né?
O que eles fazem para manter os estrangeiros fora do mercado interno deles? Então, eles usam algumas características atípicas da cultura deles. Olha, a pele do japonês é diferente. O governo diz isso. Então, ele exige que as empresas estrangeiras de cosméticos tenham que testar todos os produtos deles no Japão antes de vender esses produtos lá. O estômago do japonês é pequeno e tem espaço apenas para mikan, não sei se é assim que se diz, tá? Que é o quê? A tangerina local deles. Então, a importação de tangerina americana é limitada. Estômago, né? E inventaram que a neve no Japão é diferente. Então, equipamentos de esqui também tem que ser. Não pode ser qualquer empresa lá que vai vender esqui lá. Então, o que eles fizeram? Criaram barreiras para a entrada de empresas estrangeiras. Olha, bacana de ver isso, né? Outro exemplo de um produto que é bem comum para nós, que é o sabão em pó, né? E que acaba tendo que ser modificado na sua formulação em função do mercado que ele está sendo vendido. Olha só na China. Na China, o Omo, ele produz pouquíssima espuma, porque a ideia deles é que com isso se facilite o enxágue, que é uma obsessão para os chineses, que temem que os resíduos de sabão possam causar o quê? Alergia na pele. No Brasil, o que acontece conosco? Nosso sabão tem que produzir espuma abundante, porque nós acreditamos que se não dá espuma, não está limpando, não é? Eu sou assim, se não dá espuma, não, se não dá espuma, você não limpa direito, né? A cor azul é outra particularidade associada à limpeza para nós, né? E por muito tempo se usou no país o anil. Gente, eu sou do tempo do anil, para alvejar as roupas. O anil era de cor azul. Então, a gente criou, né, principalmente os nossos pais, né, não vamos dizer que a gente é velha assim, mas a cultura da que aquela pedrinha azul limpava a roupa. Então, isso é uma das coisas que levou o sabão em pó 1 a ser da cor azul. Olha só na Inglaterra. Na Inglaterra, o que faz sucesso é o sabão na versão líquida, né? Por quê? Porque eles consideram mais simples de usar e que não cai pó no chão, né? E se adequam, então, às pessoas que costumam lavar a sua própria roupa. Para eles é isso. Em El Salvador, quase ninguém tem máquina de lavar. Aí o sabão tem que ser em barra e redondo, feito para deslizar num tipo específico de tanque que eles possuem, sem ondulações, e que é o mais comum utilizado por eles. E o que mais que diz ali? A concentração deles no sabão é a mais alta do mundo. Olha só, a mais alta do mundo. Olha na Argentina, nossos irmãos. A ausência de espuma é uma adaptação ao tipo de máquina de lavar mais comum que eles têm lá. Como o aparelho tem uma abertura na frente e não em cima, como a maioria dos modelos brasileiros, apesar que está entrando muita abertura, né, do outro lado, a espuma poderia transbordar e estragar o aparelho. Então, olha só, é o mesmo produto, mas que, quando vendido em mercados diferentes, eles assumem características diferentes. Capite? Assim, olhando o exemplo, fica bem mais fácil, né, de perceber. Isso é o que, gente? Estratégias de marketing global. Certo? Decidir, vou operar ou não nesse mercado. Eu tenho que fazer o quê? Avaliar quais serão os meus riscos, quais serão as minhas vantagens com isso, né? Então, as perguntinhas, né? Será que a empresa, ela aprenderá a compreender as preferências e o comportamento dos consumidores daquele país? Será que ela vai poder produzir produtos que sejam competitivamente atraentes lá naquele país? Será que eu vou conseguir adaptar as culturas do meu negócio aos outros países de uma maneira eficaz?
compatível com os costumes deles? Será que os gerentes da minha empresa terão experiência necessária internacionalmente para isso? Vão ter qualificação para isso? A empresa considerou os impactos das diferentes regulamentações e aspectos políticos e legais dos outros países? Então, para tomar essa decisão, vou ou não vou, é preciso fazer essas questões, se perguntar, e tem que ser possível, né? Tem que ser sim, 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 senão não vai, né? Bah, mas em que mercado que eu vou entrar, né? Bom, aqui eu tenho que ver que volume de vendas eu desejo realizar, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo de faturamento lá, em quantos países eu vou querer entrar. Aqui, claro, né, gente? Quanto menos países, melhor. Você vai estar difícil entrar em um, você vai querer já iniciar começando em vários. Então, óbvio, vou começar com um número menor. Que tipo de países eu vou entrar? Ou seja, eu vou avaliar quais os países que são mais perto geograficamente, quais são os países que, de repente, eu prefiro que sejam mais similares ao meu, em termos culturais, econômicos, né, para ser mais fácil. Então, eu tenho que decidir quais serão, né, especificamente. Como eu vou entrar nesse mercado? Eu vou entrar através da exportação? Esse é um método mais simples, né? Então, você pode exportar o teu excesso de produção de vez em quando, ou ter um compromisso lá, mensal, por exemplo, de todos os meses eu vou exportar tanto da minha mercadoria, tá? Nesse caso aqui, os produtos são produzidos no país de origem. Isso pode ser feito diretamente, quando a empresa ela tem um departamento, né, uma divisão de exportação, que vai criar filiais, né, de vendas em outros países para executar as vendas, a distribuição e muitas vezes as promoções. Então, eles enviam vendedores a outros países para buscar novos negócios. Na indireta, se tem um menor risco e menos investimento. Por quê? Porque ela opera através de intermediários que ela possui lá no outro país, né? Que são empresas independentes entre si. Pode ser que, ao invés de exportação, a empresa opte por joint ventures, né? Que são associações de empresas estrangeiras para fazer o quê? Para vender ou para produzir os produtos ou serviços. Então, ela se une a um sócio para vender os seus produtos. Ou pode optar ainda pelo licenciamento, né? Então, nesse caso aqui, você tem um licenciado no mercado externo, oferecendo o direito dele fazer o teu produto, fabricar, ter uma marca registrada, né? Usar a tua patente, né? O teu segredo comercial. Então, é um licenciado. Não precisa começar do zero, já tem um negócio teu que vai ser instalado lá e que tu vai cobrar o quê? Royalties, né? Então, como se fossem filiais aqui, licenciadas. A desvantagem disso, da licenciada, é que tu perde um pouco de controle sobre o teu negócio, né? Então, se a empresa licenciada for bem sucedida lá, ótimo, mas se ela não for, você tem que, né, muitas vezes, romper o contrato, e nesse caso você pode estar gerando um concorrente para ti, porque ele já sabe tudo a respeito do teu negócio. Você já deu a receita do bolo para ele. Então, ele pode romper o contrato e fazer com as próprias pernas. É um risco. Como entrar nesse mercado, né? Um contrato de fabricação, né, estabelecido entre fabricantes no mercado externo para produzir os produtos, né? A desvantagem, tu não tem controle sobre o processo de fabricação e pode perder lucros nesse processo. As vantagens, a vantagem da empresa começar mais rápido, né, com menor risco, futura oportunidade de se associar ao fabricante local ou de comprar então a sua planta industrial. Um controle da administração, que daí, nesse caso, a empresa daqui fornece o know-how administrativo, ou seja, o conhecimento para a empresa estrangeira, né? Exporta-se serviços administrativos ao invés de produtos. Então, você vende conhecimentos, programas, capital intelectual. Como entrar propriedade conjunta, ou seja, é a associação da empresa de investidores estrangeiros para criar um negócio local, onde eles compartilham a propriedade e o controle da empresa.
A empresa pode comprar ações de uma empresa local, ou as duas partes podem formar uma nova sociedade empresarial, tá? Qual é a desvantagem disso? Os sócios podem discordar em vários momentos sobre as práticas, sobre os investimentos, sobre o marketing, sobre as estratégias adotadas, como qualquer outra sociedade, né, gente? Sociedade é sociedade, você sabe. Ou pode-se fazer um investimento direto, desenvolvimento de instalações de montagem ou fabricação no exterior. Então, quando uma empresa ela tem experiência de exportação e o mercado estrangeiro, ele oferece uma redução de custos de mão de obra, redução de custos financeiros, tem um incentivo do governo, ela pode optar por investir lá diretamente, coloca lá a sua fábrica, né? Então, muitos países são favoráveis a isso, por quê? Porque acaba gerando emprego no país, então o país anfitrião é receptivo a isso, e cria, nesse caso aqui, como a empresa está instalada lá, ela cria melhores relações com o governo, com os clientes, com os fornecedores, né? Porque está gerando riqueza para eles lá também. A desvantagem é o risco de desvalorização da moeda, né, ter declínio aí, por quê? Porque vai de acordo com o governo daquele país. Né? As coisas não são mais realizadas aqui. Bom, aí chega o momento de decidir sobre o programa de marketing global. Ou seja, você vai adotar um mix de marketing padronizado ou um mix de marketing adaptado. Conforme nós vimos, né? O que seria o mais adequado? O adaptado. Bom, em relação ao produto, nós temos 3 estratégias. Eu posso adotar uma extensão direta do produto, ou seja, lançar um produto sem nenhuma mudança no mercado. Você pega o produto como ele é vendido aqui e joga lá e vende, tá? Essa estratégia. Seria necessário primeiro descobrir se os consumidores de lá usam aquele produto de que forma preferem. É uma estratégia bem tentadora, porque dá menos serviço, menos custo, né? Mas ela pode ser onerosa no momento que não vai vender, não vai satisfazer as pessoas e simplesmente vai tudo por água abaixo. Pode-se adotar a estratégia de adaptar o produto, modificar, para atender as condições e expectativas daquele local, ou então pode-se adotar uma estratégia de criar um produto totalmente novo para atender aquele mercado estrangeiro. Talvez isso custe caro, né? Talvez não. Então, a empresa tem que avaliar as possibilidades que tem. Decidir sobre o programa, então. Voltamos aos nossos P's aqui também, falamos do produto. A promoção. Tem que se adotar uma estratégia de comunicação, né? E muitas vezes adaptar aquele tipo de mercado. Digamos que num país não é valorizada a propaganda. Digamos que em um determinado país seja mais valorizado o outdoor, chute, né? Em determinado país não existe muita venda em lojas locais. Nesses países, eles preferem a venda fazendo comunicação através da internet, sei lá, varia as formas de se comunicar. O preço, né, eu tenho que decidir quanto eu vou vender os meus produtos, e nisso, o que eu tenho que considerar? Que eles serão mais altos que no meu mercado interno. Por quê? Porque eu estou pagando muitas vezes taxa. Então, se uma empresa estipula um preço único, esse valor pode ser considerado alto em países pobres e baixo em países ricos. Então, poderia cobrar o que os consumidores de cada país estão dispostos a pagar, né? Porém, estaria ignorando diferenças do custo real de país para país. Então, tu tem que avaliar teus custos, tem que avaliar lá. Então, é uma questão bem mais complicada de se precificar os produtos. Por quê? Porque tu está trabalhando com custos concorrentes e preferências de um tipo de cliente. E quando você vai para fora, nenhum dos 3 Cs, né, do método de precificação, isso pode mudar tudo, né? Nos canais de distribuição, você pode vender de maneira por atacado, por varejo, você vai ver o que rola mais lá. Tem que supervisionar todos os seus canais, né? Tem que considerar como os produtos conseguem chegar até o teu consumidor.
se esses produtos estão sendo transportados de uma maneira que cheguem ao consumidor final sem problemas, né? Sem, digamos assim, sofrer danos, né? Considerar o tipo de canal de venda que vende mais lá. Tem países, por exemplo, que as lojas de rua não fazem muito sucesso, e sim lojas de shoppings, galerias. Então, onde eu vou oferecer o meu produto para o consumidor? Tem que levar em consideração, tá? E decidir, então, a estrutura de marketing global. Eu vou ter um departamento de exportação, com um gerente, uns assistentes. Eu vou ter uma divisão internacional, com especialistas de produção, de marketing, recursos humanos, que vão planejar e fornecer, então, serviços às minhas unidades operacionais, né? Então, assim, eu vou recrutar gerentes de vários países, comprar componentes, suprimentos, né? Para quê? Para que eu possa ter um baixo custo, né? E investir com retornos maiores do que eu teria, certo? Então, aqui nós fechamos o quê? As etapas da implantação, de se decidir sobre operar no marketing global, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de que todos nós provavelmente conhecemos, né? Já consumimos algum produto deles, mas que do McDonald's, mas que é uma empresa que utiliza-se bastante do marketing global, com atitudes locais. Então, é uma empresa local, tá? Eles compreendem que os elementos da comunicação, da globalização, né, eles entendem a questão da padronização, mas, ao mesmo tempo, eles fazem adaptações em todo o composto mercadológico deles, ou seja, nos 4 P's, né? Então, é uma das maiores empresas de fast food de sucesso do mundo, que expandiu muito, né, no comércio internacional. Eles utilizam a matriz BCG, lembram? Espero que sim, né? Eles consideram que isso é importante na hora de estabelecer as suas estratégias. Enquanto, se analisado no mercado internacional fora dos Estados Unidos, ela pode ser considerada uma empresa estrela. Nos Estados Unidos, ela é considerada uma empresa vaca leiteira. Lembram de vaca leiteira? Participação no mercado alta. Lembra? Por quê? Porque já está há vários anos lá, já conquistou o seu mercado. Estrela está em crescimento, né? Um produto que está no nível, né, top, vendendo bem, com vantagens de crescer ainda. Então, eles usam estratégias diferentes para atingir públicos diferentes. O que o McDonald's faz estratégia em relação a produtos, tá? Embora a maioria dos produtos do McDonald's eles sejam padronizados, né, para reduzir custos, eles sofrem adaptações de acordo com os gostos, preferências, costumes e as leis vigentes. Por exemplo, na Índia, são servidos McNuggets vegetarianos. Em Israel, Big Macs são servidos sem queijo, separando a carne de produtos de laticínios. Mercados tropicais como o Brasil, sucos de goiaba e maracujá fazem parte do cardápio. Na Alemanha, a cerveja é vendida também com croissant. Na Turquia, são vendidos drinks com iogurte. Na Itália, a massa faz parte do cardápio. Então, assim, ó, eles vão modificando de acordo com os hábitos das pessoas que moram lá. Aqui estão alguns exemplos, né? Olha só, muda o produto, muda o aspecto físico dele também. Coloquei ele de exemplo. Com relação à praça, possui essa, acho que esse dado não é recente, né? Mas já para a gente ver aqui, é um número enorme, estão presentes em muitos países do mundo, né? E isso dá uma vantagem competitiva bem grande para o McDonald's, né? Geralmente, eles estão instalados em shoppings, né? Porque lá tem as áreas, né, de alimentação e eles são mais característicos de públicos que frequentam áreas de alimentação, né? Geralmente é padronizado a questão das instalações, do nome e tal, e em outros casos se adapta ao local. O preço do McDonald's, ela muda, por exemplo, nos Estados Unidos, né?
eles têm preços baixos, enquanto no Brasil é considerado um preço mais alto. Por quê? Porque eles consideram que o público-alvo é diferente, certo? Aqui no Brasil, quem come McDonald's é classe média alta. E lá, nos Estados Unidos, todo mundo come McDonald's. É uma coisa mais acessível, então eles modificam o preço. Aqui, de acordo com o ciclo de vida, olha só, ele se encontra em determinado país, é importante escolher a estratégia adequada. Ó, nos Estados Unidos, né, está no estágio de declínio, explicando o fato de seus preços serem mais baixos para evitar a perda de receita. No Brasil ou Japão, em fase de crescimento e maturidade, podendo obter margens mais lucros. Nos Estados Unidos, né, e em outros países, eles tiveram que modificar bastante o produto e incorporar questões mais saudáveis, produtos mais saudáveis, né, porque estava sendo muito atacado os produtos produzidos pelo McDonald's, porque a gente sabe que em termos nutricionais, né, não rola. Promoção, né, eles têm uma marca global, então geralmente a propaganda seria global, mas não, é uma propaganda local, né? Então eles utilizam aí o conhecimento que eles têm das diferentes culturas para se comunicar com o cliente. Por exemplo, na China é mais eficiente eles anunciar em veículos de mídia impressa, como jornais e revistas, ao invés de propaganda na TV. Hong Kong, o marketing de responsabilidade social é extremamente importante para desenvolver e consolidar a marca, o que acontece também no Brasil, e eles acabam se envolvendo em campanhas sociais, como o Mac Dia Feliz, né, onde parte do dinheiro arrecadado é direcionado, então, a entidades, as casas, né, que cuidam de crianças, e eles patrocinam, além disso, esportes, Jogos Olímpicos, então, né, é compatível com o país, tá? Aqui coloquei algumas promoções que eles fazem, né, do Mac Dia Feliz, né, Sandy Júnior também, quando lançou uma música lá, foi vendida ao Max Sandy e Júnior, né, utilizando aí, acho que era a nova turnê da Sandy Júnior, e aí vai, ó, os preços praticados, todo mundo conhece um pouquinho do McDonald's, né. Na gestão de pessoas, as leis trabalhistas também diferem de um país de outro, então eles procuram contratar pessoas focadas em atender bem o cliente, né, com atitudes proativas. Eu tenho uma opinião pessoal, assim, que eu acho que no McDonald's o atendimento não é, eu acho muito robotizado, né, é uma operação padronizada, né, em termos de linha de produção, e eu acho que o processo de serviços também é padronizado, de prestação de serviços. E, particularmente, eu não acho que eu fui muito bem atendida no McDonald's. Acho tudo robótico, opinião pessoal minha, tá? O processo, acabei de falar, né, é 100% global. Eles têm um processo de produção que segue uma linha de produção, né? Então, é conhecido em vários países aí. Eles têm aquele serviço de drive, não sei dizer que negócio ali, sou péssimo em inglês, que os pedidos são feitos rapidamente, né? O carro passa, faz o pedido e já pega o seu produto. A única que a gente foi que tinha isso também, lá onde a gente foi apresentar um trabalho, Paraná, Ponta Grossa, tinha esse tipo de serviço, achei bem bacana. Então, gente, assim, nessa questão, aqui eu coloquei algumas coisas para vocês pensarem, tá? Do quanto a gente tem que ter uma visão atual do marketing, do quanto a gente tem que entender que nós devemos adaptar as nossas estratégias, do quanto a gente tem que ver que fazer marketing é lidar com percepção de clientes, e quando a gente lida com percepção, cada pessoa pensa de uma maneira diferente com relação ao mesmo produto, ela dá valor de uma maneira diferente para esse produto. Aqui nós vamos falar mais na parte vou trabalhar aqui, na parte de diferenciação do consumidor. Então, assim, temos que estar cientes da importância aí, tá? De você adaptar as suas estratégias. E o marketing local, ele tem que estar presente. Apesar do marketing ser muito relacionado à globalização, que é a padronização desses produtos nos diferentes mercados, nós sabemos que, para sua eficiência, nós temos que nos adaptar, né? Porque tudo altera de um país para o outro, certo?
Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, prende o grito, né? Nós nos encontramos semana que vem. Beijo para todo mundo. Um beijo global, com características locais.